Então, boa tarde, boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais e aos amigos que estão conosco na sala do Zoom. Boa noite, Juan. Muito obrigada por estar aqui conosco. Todo ano, em dezembro, quando no Brasil se comemora o movimento Você e a Paz, criado pelo nobre educador, humanista e médium Divaldo Franco, nós, humildemente, organizamos nossos estudos e palestras de modo a pensarmos na paz, nessa paz que buscamos em nós. E buscamos, desta forma, contribuir um pouquinho para a construção de um mundo melhor. Lembramos, então, de Jesus, o Mestre, que inaugurou uma nova era para a humanidade terrestre, o Mestre do Amor, que se traduz em mestre de perdão, de tolerância, de respeito, de fraternidade e de caridade. Este ano, com a pandemia, estamos online, distantes fisicamente um dos outros, mas talvez ainda mais juntos do que antes, porque conseguimos estar unidos por esse ideal de paz que Jesus inaugurou na nossa alma. O evento Construindo a Paz está sendo realizado em 4 dias, iniciando nesse sábado com o Dr. Juan Danilo Rodrigues Mantilla, falando sobre Você e a Paz. E seguirá no dia 15, com a doutora Cristiane Beira, no dia 19, com o Dr. Simão Pedro de Lima, e encerrará com o nosso querido e nobre Divaldo Franco, na nossa festa de Natal, no dia 22 de dezembro. Joseph, por favor. Obrigado, Rejane. Boa tarde, Dr. Juan. Boa tarde, boa noite, caros amigos que nos acompanham nas redes sociais. Permita-me algumas palavras sobre nosso irmão, amigo e companheiro ideal, Dr. Juan Danilo Rodrigues Mantilla, que é médico, homeopata, psicólogo, criador da terapia holística aliana, é autor do livro do mesmo nome. É também autor do livro Notas do Coração. Fundou o Centro Espírita Francisco de Assis em Quito, em Equador. É também expositor espírita e colaborador ativo na Massa do Caminho, onde é responsável pelas atividades e atendimento a crianças autistas. Então, bem-vindo, Dr. Juan Danilo. Nossa gratidão, é prazer enorme ter você conosco neste momento, nessa tarde. E agora a palavra é sua. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, querido Joseph, Rejane, prezados amigos, amigas e amigos lá na belíssima Viena. Boa noite. Hoje todos convidados para falar de um tema especial, Você e a Paz. Quando nós começamos a falar sobre Você e a Paz, necessariamente temos que lembrar-nos em las palavras de Jesus. Os deixo minha paz, mas não como o mundo a dá. E nesse instante se abre um novo panorama para toda a humanidade, porque a paz não somente tem um contexto, tem uma forma de olhar-se. A paz é outra coisa que tem uma multiplicidade de aspectos. Por isso, muitas vezes, a paz não é uma coisa que facilmente uma pessoa possa ter em sua vida. A paz é algo que se constrói. A paz se tem que compreender. Se educa mesmo para a paz. E quando nós nos educamos em isso, então temos a possibilidade de avançar e crescer. Mas gostaria de
narrar para vocês uma pequena história de um psiquiatra latino-americano, Jorge Bucay. Ele fala, nesta história, que todos somos buscadores, todos procuramos alguma coisa. Mas nesta ocasião, um jovem saiu a buscar, saiu em procura de algo que preencha seu coração, preencha aquele vazio que ele sentia dentro de seu coração. Como todo bom buscador, ele era muito intuitivo. Simplesmente um dia saiu a caminhar. Caminhou e caminhou. Mais adiante, ele olhava perto do horizonte uma porta belamente decorada, com enfeites belíssimos. Aquilo a ele chamaria especial a sua atenção. Ele caminhou em direção da porta. Já seriam alguns quilômetros de caminhada que ele deu desde seu lar. Achou uma pedra e se sentou. Admirava aquela porta, mas ainda ele não conseguia entrar. Ele não se decidia a entrar. Descansou mais um pouco. E a curiosidade de aquele que procura coisas, de aquele que procura vivências, se fez ainda um pouco maior. Ele se levantou, passou pela porta e começou a olhar com atenção aquela paisagem. Outras pedras, de forma muito particular, estranhas, estavam posicionadas no chão. Acercou-se a uma delas e falava assim: Pedro, 8 anos, morto. Isso chamaria muito a atenção dele. Ficaria em choque. Se aproximara a outra pedra e olharia: João, 12 anos, morto. E ele pensou, mas não pode ser possível, tão jovens. Aproximar-se a outras pedras, com muita intranquilidade, agitado. Um homem, de longe, ele estava olhando a atitude daquele jovem buscador. E se aproximou. E perguntaria: o que tem, jovem? O que acontece com você? E o jovem buscador falou: mas eu estou surpreso com o que acontece aqui. Todos quienes estão aqui enterrados são jovens, são muito jovens, são crianças. Tem alguma praga, alguma pandemia que esmagou toda a cidade, que mataria todos os jovens e todas as crianças? E o jovem começou a chorar, de um jeito inconsolável. Aquele homem que tomava conta daquele panteão, daquele lugar, falaria com o jovem: tranquilize-se, não é como você pensa. Olhe em mim. Nota que tenho pendurado no meu pescoço uma caderneta, pois esta caderneta é bem importante. Quando uma pessoa nasce neste povo, todos nós ganhamos uma caderneta. E nesta caderneta colocamos assim, colocamos os momentos felizes e tempo de duração daqueles momentos. Deixa-me explicar mais um pouco. Por exemplo, você conheceu a um grande amigo.
anotamos a data, mas também botamos junto. E quanto tempo permanecemos de amizade? Quanta felicidade durou brindou aquela felicidade? Quantos dias eu estive muito feliz com aquela amizade? 5 dias, 8 dias, anos, décadas? Quando você namorou, quanto tempo durou aquele namoro? A felicidade do primeiro beijo, a felicidade de olhar aquela pessoa amada. Durou 1 mês, 2 meses, anos. E o primeiro filho? Como estou feliz quando recebeu aquela notícia de que vai ser pai? Ou quando nasceu seu filho? Quanto tempo você sentiu aquela primeira alegria? 1 dia, 2 dias? Então, nós anotamos nesta caderneta todos aqueles eventos que são importantes. E o tempo de duração. Portanto, se nós vemos ali que João viveu 12 anos, porque foi que contabilizamos todos os tempos bons. E deram como resultado 12 anos. De outro foram 8 anos, de outro 5 anos. Enfim, neste povo somente contabilizamos as coisas que valem a pena. Somente contabilizamos os momentos felizes, porque são aqueles momentos que a gente merece viver. Nesta história, nós vamos compreendendo que podemos começar a vivenciar a paz. Podemos começar a compreender a nossa existência, procurando aqueles momentos que sejam legítimos, que sejam importantes, que sejam bons, porque são aqueles os verdadeiramente importantes para a nossa existência. Muitas vezes, algumas pessoas perguntam-se a si mesmas: nós aprendemos das coisas ruins da vida? E, em verdade, não aprendemos das coisas ruins da vida. Aprendemos unicamente das coisas boas. Mas, para chegar àquela conclusão, permita-me comentar outra coisa primeiro. Para reencontrar a paz em nossos corações, precisamos primeiro ter paz mental. A paz mental que conseguimos com pensamentos elevados, com inteligência, com ideias. Quando nós temos o reconhecimento de que a divindade é aquela inteligência sublime, então nós nos identificamos com aquela inteligência. No momento que nós nos identificamos com aquela inteligência, então nós vamos a começar a ter cuidado de nossos pensamentos. E ali começamos a semear em nossa própria vida a paz em nossas ideias, a paz em nossa mente. Facilmente nós mudamos de ânimo e trazemos conteúdos tristes, conteúdos de muito conflito. Todos aqueles agregados psicológicos. Agregado psicológico significa tudo aquilo que aprendemos das outras pessoas, e especialmente as coisas ruins. Todos aqueles agregados psicológicos fazem que nós entremos em uma fase de acostumbramento, onde nós pensamos que pensar errado é estar certo. E permitimos que nossa mente fique contaminada de pensamentos pessimistas que, devagar, vai transformar a própria personalidade, trazendo conflitos e mudanças de ânimo.
a maioria dos problemas que nós vivenciamos em nossa existência estão em nossos pensamentos, porque formulamos ideias de conflito, ciúmes, raivas, e ficamos adiantando-nos àqueles fatos que nunca vão acontecer, porque simplesmente fazem parte de um imaginário, de uma fantasia. Aliás, muitas vezes nós fantasiamos nossa própria mente e não nos permitimos olhar a vida verdadeira. Portanto, elevar nossos pensamentos, que é ajustar nossas ideias, as ideias elevadas e divinas, permite encontrar paz mental. A paz mental é levar conteúdos que sejam edificantes. Conteúdos edificantes no sentido que eduquem nossa alma. É tão importante educar nossa alma. Educar que é diferente que simplesmente instruir. Muitas vezes nós estamos instruídos, instruímos nosso cérebro, instruímos nossa inteligência, mas aquela inteligência fica fora da utilidade dos sábios conselhos, da utilidade da ética, da utilidade de todo o bom, que tem o raciocínio com sabedoria e as boas palavras que permitem refletir. Educar nossa alma permite ter uma paz mental, porque permite compreender que tudo passa. E não somente como uma forma de falar para todas as pessoas, procurando que eles encontrem um pouco mais de alívio frente às dificuldades da vida, sino com absoluta compreensão de que Deus criou a felicidade e somente permite a tristeza. E quando nós compreendemos que Deus permite a felicidade e que Deus cria a felicidade e permite a tristeza, é uma grande notícia, porque significa que nós estamos destinados a crescer, evoluir. Ter paz mental é começar a observar-se a si mesmo e aprender, não dos erros, aprender de todos os acertos. Quando nós temos a oportunidade de experimentar alguma coisa errada, em verdade não estamos aprendendo disso. Estamos aprendendo dos acertos, da forma como nós agimos frente à vida, frente às diferentes situações que vivenciamos, e nos damos a oportunidade de avançar em nossa existência. Quando nós prestamos de maior forma atenção às nossas vitórias, quando nós prestamos maior atenção a como agimos para melhor, então temos a oportunidade de verdadeiramente aproveitar aquela circunstância difícil, aquele desafio, para transformar em um momento ideal de crescimento. Então, a inteligência faz parte de tudo isso. A criatividade faz parte de todas aquelas ideias bondosas e benéficas em nossa vida. E tudo isso faz que nós tragamos para nosso interior a paz mental. Mas a paz mental somente é um de todos os elementos que existem em nossa vida. Precisamos também paz emocional. A paz emocional, muitas vezes, é difícil conquistar, porque as dores mais fortes são as dores emocionais. A dor da perda de um ser querido,
a dor de uma decepção, a dor do luto, porque as coisas mudam. Aquela falta de adaptação para a vida faz que sintamos muita dor emocional. Por isso, deveríamos começar a aceitar nossa própria humanidade. Jesus, guia e modelo da humanidade, ele vem trazer aquele recurso, o recurso de ser um ser humano. Quando nós nos olhamos como pessoas perfectíveis, como pessoas que sentem, que vivenciam, que se alegram e que choram, nós começamos a aceitar nossa própria humanidade. Jesus, em si mesmo, começa a compreender sua própria humanidade. E é assim que, através de parábolas, dá a oportunidade para cada um de nós compreenda, como uma criança que abre os olhos frente à vida porque seus pais contam uma história cálida e agradável. Quando nós enfrentamos nossa própria humanidade, temos a oportunidade de expressar o que verdadeiramente sentimos, os nossos sentimentos. Quando colocamos nossos sentimentos para o trabalho do bem, começamos a vivenciar uma experiência totalmente diferente como seres humanos. Já não vamos enfrentar simplesmente uma expiação, uma prova. Para quem não estivesse familiarizado com essas palavras, expiação é quando uma pessoa tem que vivenciar em sua existência uma coisa que é irrecusável. Quase se poderia falar que é uma fatalidade. É uma prova que está pronto para ser testado duramente. Enfim, mas Deus não está interessado em testar, nem de constranger, nem de expiar. Deus está interessado em que analisemos os nossos sentimentos para que honestamente façamos uma escolha que resulte emocionante, a escolha de nossa existência, a escolha de nossas atividades, a escolha das pessoas que vão estar perto de nós. A paz emocional é aquela paz onde nós sabemos utilizar nossos sentimentos para poder interagir com a natureza, com o universo. Pois, depois de nosso pensamento, o emocional é a força atraente mais importante que os seres humanos temos em nossas mãos para trazer a nossas vidas equilíbrio e ordem. Quando nós fazemos uma prece com nossos sentimentos, nós estamos verdadeiramente comunicando-nos com Deus. Quando nós expressamos nossos sentimentos, quando falamos com outra pessoa, estamos doando-nos para essa pessoa. Cada vez que nós utilizamos os nossos sentimentos para com o próximo ou para com Deus, nós estamos sendo honestos, nós estamos humanizando-nos, nós estamos vivenciando Jesus. É assim Jesus que conta a história do rico e Lázaro, uma história diferente às outras, onde Lázaro tem chagas em todo o seu corpo e mora diretamente na porta de um homem rico. Lázaro aguarda toda a sua existência
simplesmente por umas migalhas. Mas o dia fatal chega. Chega para todos. Lázaro desencarna. E o rico também desencarna. E aquele espaço onde o rico estava, longe, consegue divisar Lázaro. Lázaro estava nos braços de Abraão. E aquele homem rico começa a gritar: Pai Abraão, permite que Lázaro apenas molhe com um pouco de água seu dedo, para que eu possa sentir novamente minha língua, o frescor da água. Abraão lhe fala imediatamente, mas é impossível. O abismo que está entre os dois não permite que você passe, nem que nós vayamos com você. Portanto, não é possível. Lázaro carecia de tudo quando ele estava vivo, mas você viveu tudo e obtuvo tudo quando estava vivo. Então, o homem rico faz uma petição. Então, permite que Lázaro vá para a casa de meus pais e fale com eles, com meus irmãos, para que eles se modifiquem. E Abraão fala novamente, mas para isso tinham os profetas. Mas isso o que tem que ver? Os nossos sentimentos. Quando nós estamos humanizados, temos sentimentos de solidariedade, de emoção para o bem. Temos a necessidade do abraço, da conversa, da compaixão. E quando nós ficamos mais humanizados, ficamos mais perto da bondade. E, por ende, estamos mais perto das boas entidades e estamos mais perto de Deus. Nossas preces, como falei, com sentimento, permite abrir uma brecha desde o material para aquilo santo e espiritual, permitindo-nos vivenciar uma verdadeira comunicação com Deus. Assim, nós tiramos de nosso interior aquele sentimento de solidão, aquela tristeza, muitas vezes profunda, de muitos anos, para começar a vivenciar um momento espiritual onde nós verdadeiramente podemos compartilhar com a divindade em nossa própria existência. Muitas vezes poderíamos pensar e podemos anelar a perfeição, mas a perfeição que anela o ser humano sempre tem um jeito inadequado. E o jeito inadequado é que nós pensamos muitas vezes que tudo deveria ser perfeito e que Deus errou porque nós deveríamos ser perfeitos. Mas somos perfeitos. Somos perfeitos porque temos a experiência de aprender. Somos perfeitos porque podemos expandir nossa mente, porque podemos expandir nossos sentimentos. Se nós fôssemos um trabalho acabado, não haveria a forma de crescimento. Não existiria o jeito de crescer ou de aprender. A perfeição é essa, ter a oportunidade diária de crescimento, de aprendizagem, de entendimento. Por isso, o emocional abala tanto a gente, porque pensamos que cada vez que expressamos um sentimento, nós somos pessoas imperfeitas, quando é ao contrário. Quando nós expressamos nossos sentimentos, estamos dando-nos a oportunidade de vivenciar esta existência e tornar a nossa reencarnação um árvore frutífero,
onde verdadeiramente existirão frutos bons para a vida de todas as pessoas e para a nossa. Aquele mesmo entendimento da perfeição leva a cada um de nós a reencontrar-se com a resiliência e a paz espiritual. Porque não somente precisamos de paz mental ou de paz emocional, também precisamos de paz espiritual. A paz espiritual que gera ou preenche o coração de alegrias, de plenitude. A paz espiritual elimina aquele vazio existencial. Uma pessoa pode ter até paz de mente. Pode ter alguma paz emocional. Mas a paz espiritual. A paz espiritual é o que verdadeiramente dá resiliência. Quando eu compreendo que Deus existe, que Deus me fez conforme a seu pensamento, conforme a sua inteligência, então eu começo a compreender que eu sou uma criatura de Deus. Quando eu faço essa ponte de que eu sou uma criatura de Deus, facilmente nós começamos a refletir, entendendo que Deus utilizou de sua potência mental. Nós poderíamos chamar, Deus utilizou de seu tempo, de seu amor, para criar-nos. E quando verdadeiramente somos cientes de tudo isso, então aceitamos que somos uma criação divina de manos do Supremo. Exatamente como você escutou. Somos uma criação divina de mãos do Supremo. Quando eu olho dentro de mim mesmo e começo a compreender esta grande verdade, então começo também a ter uma verdadeira convivência espiritual. Quando eu não fico a sós, quando reconheço o valor da espiritualidade em minha vida, eu vivo espiritualmente. Eu compreendo que sou um espírito imortal. Eu compreendo que posso caminhar para a perfeição. Eu sei que posso seguir adiante. Porque em meu início foi criado das mãos sublimes de Deus. Quando nós nos aceitamos como seres espirituais, começamos a ter paz espiritual. E começamos a compreender aquelas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Jesus, em si mesmo, jamais se avala frente às situações difíceis, frente às tentações das outras pessoas. E no momento final, ele não cai em tristeza. Ele cai em resiliência. Por isso, unicamente a pessoa que tem paz espiritual tem a fortaleza de elevar-se verdadeiramente por sobre os problemas, para olhá-los de um jeito diferente. É o que nos fala o próprio Allan Kardec em Obras Póstumas, onde ele conta ou relata um pouco da história de sua vida frente aos acontecimentos espíritas, dizendo que muitos escarneceram-lhe, que muitos lhe fizeram dano, mas que existia dentro de si mesmo uma força quase sobrenatural,
de fazer que ele se eleve por sobre todas aquelas provas. Quando nós aceitamos que somos uma criatura de Deus, começamos a compreender novamente que somos perfeitos. Nesse instante que nossos olhos se abrem àquela verdade, então você começa a se responsabilizar-se de si mesmo. Aquela responsabilidade que tem com você mesmo faz que comece também a compreender que você não merece comportar-se mal com seu próximo, que você não merece fazer danho, que você não merece fazer uma coisa errada, porque você é perfeito, porque você é uma criatura de Deus. Compartimos aquela ideia e compartimos a resiliência. Resiliência não significa que seja forte uma pessoa. Resiliência significa que a pessoa tem suficiente resistência, suficiente coragem para enfrentar a dor, para enfrentar o sofrimento. E mesmo ficando marcado pela dor, tenha a fortaleza para conseguir mais ou menos colocar-se em pé, para seguir, para continuar mais ou menos em sua caminhada. Resiliência não é um superpoder. Resiliência é o entendimento que nós poderemos fazer o melhor por nós mesmos. Resiliência é a própria compaixão, é a compaixão para nós mesmos. Uma compaixão que nos ajuda a não quebrantar nosso estado de ânimo, sino aceitar nosso estado de ânimo e trabalhar pelo bem fazer. Tudo isso nos traz a paz espiritual. A paz espiritual é o reconhecimento de Deus sobre nossas cabeças e é o reconhecimento daquele mesmo Deus como nosso Criador e o entendimento daquele Deus que está sobre nossas cabeças é aquele que brinda a vida a cada um de nós e que habita em absolutamente todas as coisas como aquele pensamento, aquela inteligência que nos ajudam a crescer. Mas não podemos fazer nada se não temos paz com o próximo. Se mesmo já compreendemos que somos perfeitos e que somos uma criatura de Deus, então podemos começar a amar-nos. Porque amar-nos, ou para amar-nos, precisamos ter a certeza de que fomos amados. Existem muitas queixas e muitas pessoas, em mais de uma ocasião, têm tido a oportunidade de escutar: eu não sou amado. Se não fosse amado, não estaria habitando este plano espiritual, ou este plano material, que não deixa de ser espiritual. Se você não fosse amado, ninguém escutaria. Se você não fosse amado, ninguém brigaria com você. Tudo isso é parte de ser amado. Se você não fosse amado, você não existiria. É assim que, se refletimos, nós deveríamos ser, ou deveríamos amar-nos, porque já somos amados. Deveríamos respeitar-nos para nós
respeitar os outros. É assim que Jesus foi tentado um dia e um sacerdote perguntou maliciosamente. Quizá esta pergunta foi aquele momento tão importante que incendiou maior ódio em todos. Porque há pessoas resistentes à sabedoria. Qual é o maior mandamento? Perguntaria este homem. Jesus responderia: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua mente, com toda a tua alma e com todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. A paz com o próximo não vem do próximo. Não vem porque o próximo tem somente formas educadas de estar perto da gente. Amar o próximo é amar-se a si mesmo, é responsabilizar-se, é compreender-se, é respeitar-se. Nós outros, eu. Quando eu me amo, fica bem mais fácil amar o próximo que quando eu não gosto de mim mesmo. Quando eu não gosto de mim mesmo, então não vou gostar do próximo. Simplesmente porque nós estamos projetando nossos ideais constantemente. Porque nós estamos pensando constantemente como deveriam ser aqueles padrões de conduta. E o mundo traz isso. Muitos padrões de conduta. Muitas formas de comportamento que fazem que nós acreditemos que aquilo que é vulgar, inapropriado, passageiro, faz parte de nossa vida. E não é assim. Para amar-nos, precisamos compreender que já fomos amados. Precisamos compreender que somos parte de uma inteligência superior que nos criou. Precisamos compreender que nós temos humanidade. Amar o próximo é saber escutar, mas saber escutar com critério, sendo criterioso das palavras também do próximo. O que mostra para você? Qual é a oportunidade para aprender com ele? Que oportunidade tem hoje de fazer algo bom por aquela pessoa? Quando nós pensamos no próximo, abre-se um sinfim de possibilidades. E todas estas possibilidades sempre vão evoluir na ação do bem. Quando nós temos a oportunidade da convivência com outras pessoas, temos aquela facilidade de ser mais paciente em nossa própria vida. Não porque a outra pessoa seja má ou tenha um comportamento ruim, sino porque nós temos a oportunidade de observar-nos em relação com o outro, de não irritar-nos com o outro, de não perder a paz com o outro. Quando nós respeitamos, começamos a respeitar o próximo. E aquele respeito para o próximo é fantástico. Porque permite olhar-se a uno mesmo com muita compaixão. Permite olhar ao próximo como uma pessoa que tem limitações momentâneas, não para sempre. É assim que Jesus encontra uma mulher acusada de adultério. Olha todos aqueles acusadores e a mulher no meio.
Jesus escrevendo no chão, alguns falam que estava escrevendo 10 mandamentos, ou estava escrevendo todas aquelas faltas de todos aqueles que estavam ali. Mas carece de importância. A frase poderosa que emite nesse instante verdadeiramente é devastadora para todos. Quem está liberado de pecado pode lançar a primeira pedra. Mas ninguém estava liberado. O ciúme, a mágoa, a inveja, tudo isso mora ainda no coração de todos nós, em maior ou menor grau. Aceitar isso, aceitar o próximo e respeitá-lo, significa que cada um de nós tem um processo de adiantamento. O que hoje, para mim, é lógico, tangível, interessante, quizá para o próximo não é. Quizá não vá preencher as expectativas que tinha no princípio. Mas, dentro da paz espiritual, vamos encontrar que, em todo momento, quando damos a nossas vivências um contexto de amor, um contexto onde eu me reencontre constantemente com Deus, eu vou conseguir respeitar-me verdadeiramente e passar a amar-me sem nenhum conflito. Para ter paz, precisamos ter cultura em paz. Por isso estes eventos são tão importantes, porque semeia a paz. E ter cultura de paz é simplesmente educar-se para a felicidade. Nossa felicidade é tão importante. Educar-nos para a felicidade é olhar de um jeito diferente. Educar-nos para a felicidade é primeiro compreender e, através da compreensão, atuar. É entender que tudo o que alcança em minhas mãos, um dia vai deixar de ser útil. Educar-se para a paz nos ajuda a compreender que nós mesmos, cheios de conflitos, cheios de lutas, podemos encaminhar-nos para nosso crescimento entendendo algo muito simples. Se eu tenho a oportunidade de amar-me, que sou criado por Deus, também amarei o próximo, que foi criado por Deus. Quando começamos a respeitar a obra de Deus, estamos reconhecendo a Deus. Estamos fazendo parte daquela cocriação através da inteligência divina. Nós somos co-criadores. Não porque precisemos fazer grandes proezas, tocar e curar enfermos, fazer grandes milagres, tudo aquilo não tem importância. O que sim tem importância é que, ao momento que nos amamos, estamos começando a acordar uma experiência divina. Quando nós nos amamos, olhamos as flores de um jeito diferente. Respeitamos a natureza de um jeito diferente. E, sobretudo, respeitamos os outros de uma forma muito especial. Educar-se para a felicidade
nos leva a ter objetivos focados no bem. E aquilo significa que cada um de nós deve começar a estreitar laços com os próprios objetivos elevados, mas não qualquer objetivo. Os seres humanos vivenciamos outro tipo de conflitos que tiram a paz. Sempre procuramos o melhor. Sempre procuramos atingir a meta mais elevada. E quando chegamos e tomamos aquele objetivo, em nosso ideal, o que pensávamos que ia trazer profunda alegria, não desperta nenhum sentimento. É como pensar em um estudante que na escola a nota máxima é 10. Então ele estuda muito para tirar um 10. Estuda muito. E quando chega a hora do exame, evidentemente, tira um 10. Ele pensou que o momento de ter aquele 10 ia ficar muito feliz. Mas não aconteceu isso. Aquele sentimento não foi como ele idealizou. Mas um estudante assim não pode tirar um 11, 12, 13 ou 14. A nota máxima é um 10. Assim nós anelamos o trabalho de nossas vidas, aquele trabalho desejado. Temos aquele trabalho e não ficamos conformes. Não estamos conformados com isso. E atingimos uma meta maior. E cada vez queremos atingir metas maiores. E quando nós vamos ficando com metas mais longes, com objetivos mais longes, também ficamos longe de nós mesmos. Aquele vazio existencial tira completamente a paz. Porque deixamos de identificar-nos como quem somos, como filhos de Deus, como seres espirituais, como ser humano. Olhar nossos objetivos, nossas metas são importantes, entendendo que todas as metas não atingem unicamente os objetivos deseados ou procurados por si mesmo, sino que, além disso, sejam próprias para o benefício do coletivo, porque assim sempre nós vamos estar trabalhando para um ideal superior. E quando nós trabalhamos para um ideal superior, verdadeiramente nós estamos trabalhando para a paz. Por tudo isto, a paz sempre começa em cada um de nós. A paz mental começa com nossos pensamentos, com a adequada utilização de nossa força mental, a inteligência, as ideias. Mas aquela força mental, aquelas ideias, precisam de outro ingrediente, que é a paz emocional. Aceitar os nossos sentimentos, aceitar nossa própria humanidade, para absorver o melhor da vida. Mas não fazemos nada com nossas ideias e com a própria vida. Precisamos, assim mesmo, uma paz espiritual. A resiliência, a aceitação de que somos uma criatura de Deus, é o seguinte passo para identificar a paz que deve estar em nossos corações. Mas aquilo de nada pode servir se não temos paz com o próximo.
E para ter paz com o próximo, eu deverei amar-me a mim mesmo, não com quaisquer amor. Deveria amar-me profundamente. Deverei respeitar-me profundamente. Assim, eu respeitarei não somente o próximo, respeitarei a todo, a natureza e as pessoas que me envolvem. E para expressar toda aquela paz que está dentro de mim, deveria ter objetivos bem focados. Focados no bem. Objetivos que não somente estejam prontos para nossas próprias carências. Objetivos que atinjam também as necessidades das outras pessoas. Que nos deem a satisfação do serviço. Somente assim uma pessoa desenvolve a paz em seu coração. Por isso, queridas amigas e amigos, prestemos atenção, olhemos-nos, mas olhemos-nos com olhos de bondade. Não cobremos, sejamos pacientes com nós mesmos. Sejamos aquelas crianças que Jesus chamou um dia, dizendo que eles eram os verdadeiros herdeiros do reino dos céus. Tragamos para nossos corações a inocência e trabalhemos a paz em nossos corações. Muito obrigado, queridas amigas e amigos. Muito obrigado, Juan. Foi nem dá sei dizer como, mas é um fluxo enorme de energia pacífica, de paz, ao ouvir você aqui. Acho que os amigos, eu olhando aqui no telefone, os amigos que estão no Facebook vão concordar. Teve uma pessoa aqui que escreveu como é bom ouvir Dr. Juan, ele está transmitindo muita paz. Acho que por isso que quase ninguém consegue nem fazer muitas perguntas, mas nós temos algumas. Podemos usar uns 10, 15 minutos para perguntas? Podemos, claro Então, que sim. a primeira vem de dentro do nosso grupo, como manter a paz ao próximo, como manter a paz quando o próximo, no âmbito coletivo, age de forma a levar toda uma comunidade ao desastre como fruto da ignorância, por exemplo, ao negar a pandemia. Também. É uma pergunta difícil, mas tem uma resposta. Eu não sendo ignorante. Eu não ignorando. Se eu, como indivíduo, não ignoro, então tenho oportunidade de ter paz em meu coração. Não podemos levar paz às outras pessoas. Nós devemos vivenciar a paz em nossas vidas. A vida sempre vai trazer conflito, porque o principal de nossa existência é a mudança. Quando estou ciente de que eu sou um ser pensante, quando eu estou ciente de que eu sou um ser responsável, então estou começando a fazer uma mudança graças à minha responsabilidade. Porque estou me amando. Porque estou reconhecendo que sou uma criatura de Deus. Quando isso acontece, então, aquela pessoa que faz mal ao resto de pessoas vai começar a mudar. Mas eu primeiro deverei crer em mim mesmo e deverei aceitar a verdade que sou uma criatura de Deus. Obrigada, Juan. A outra pergunta é bem relacionada. Como trazer a paz ao ambiente virtual em que parece que esquecemos que o próximo está no outro lado da tela? É igual.
É tratar o próximo como eu gostaria que me trate. Isso é fundamental para nós. Eu tenho trabalhado muito com isto, né? Porque eu acho que todos nós nos esquecemos e entramos naquela briga interior pensando que o outro é o inimigo. Muitas vezes caímos em essa fantasia. Mas quando temos o reconhecimento de que somos almas imortais, que somos seres espirituais, vem uma profunda reflexão, no sentido que eu devo tratar bem o próximo, não porque o próximo mereça ser tratado bem. E não malinterprete isto. É porque eu mereço tratar bem o próximo, me faz bem a mim. E quando eu tenho essa concepção, então eu me sinto melhor. Cada vez que eu faço bem o próximo pode ficar alegre, mas eu vou ficar feliz, porque eu estou fazendo bem. Obrigado, Juan. Tem vários comentários aqui, vários elogios para sua palestra, para a forma carinhosa com que você nos falou hoje. Temos mais duas perguntas. Uma é, de novo, como alcançar o equilíbrio entre a paz emocional e a paz espiritual. Eu acho que a pessoa entendeu que trabalhar a paz, trabalhar a nossa individuação, torna-se mais fácil para obter a paz espiritual? Se torna muito mais fácil quando você se encarrega de você mesmo, quando você fica responsável de você mesmo, fica responsável de sua própria felicidade, então começa a trabalhar na paz. Começa a trabalhar em seus sentimentos. Aceite seus sentimentos. E espiritualmente aceite, comece a compreender o que significa resiliência. Quando uma pessoa aceita a resiliência e seus sentimentos, então fica tudo mais fácil, porque vai aceitar no momento que é ferido, vai aceitar que está ferido, mas também vai aceitar que aquela ferida vai sarar. E ter consciência de que uma ferida vai sarar faz que a gente tenha forças para continuar. Uhum. É isso. Acho que não temos. Eu fiz uma colocação aqui com as minhas próprias reflexões, porque Joana de Ângeles, através de Valdo, sempre fala: somos filhos de Deus. Você agora falou sobre isso. E, de repente, me deu aquele grito de eureka em torno dessa compreensão profunda, né, de que somos filhos de Deus. Talvez a gente consiga fazer essa individuação, trazendo os nossos conteúdos mais para o exterior, trabalhando com eles, amando-nos mais, para intensificarmos, para conseguirmos dar um salto do tamanho que nós podemos, como você disse, na nossa evolução, né? Nessa nossa vontade de atingirmos a plenitude. Então, não é mesmo uma pergunta, é só uma colocação de como a sua palavra, de vez em quando, deu esse salto quântico, esse grito de eureka. Agora eu sei, ou agora eu consegui dar mais um passinho, como você estava falando numa outra ocasião hoje, quando você falou do objetivo que nós devemos ter na nossa vida. Um dia eu estava imaginando, simplesmente imaginando, como eu seria criado. Em minha imaginação, porque a gente unicamente pode imaginar. Eu pensava em Deus e Deus amorosamente me estava fazendo e criando. Então, ali pensei, como é que faz a gente quando quer dar um presente? Tem que pensar na pessoa,
tem que sair para a rua, para um shopping, quiçá. Tem que pensar nas diferentes opções que podem gostar a pessoa. Tem que fazer a escolha do presente. Tem que botar um embrulho bonitinho que merece essa pessoa. E fica aquela emoção do presente para entregar a essa pessoa. Então, eu tive aquele pensamento, ali compreendi que Deus havia investido, como digo, simplesmente a imaginação, né? Investido seu tempo. Deus, eu sei que não tem tempo, mas Deus investiu seu tempo, seus sentimentos, seu amor para criar, e para criar-nos a cada um de nós. Então, se nós verdadeiramente começamos a pensar nisso, nós vamos estar caminhando para a paz. E não somente para a paz. Vamos a reconhecer que podemos alcançar, atingir a alegria que todos nós precisamos vivenciar. Porque Deus é alegria, porque o mundo, todo mundo é alegre. A natureza é alegre. Então, muito obrigada. Nós vamos encerrar a transmissão ao vivo. Agradecemos a Dr. Juan Danilo Rodrigues Mantilha. Desculpe se nós colocamos o seu nome incompleto. E agradecemos a todos que estiveram conosco. Pedimos que ainda os que estão na sala do Zoom permaneçam por um minutinho. E boa noite, boa tarde a todos que estão no Brasil e na Europa. E até a próximo dia 15 com a doutora Cristiane Beira, aqui mesmo nesse canal. Tô Ficando TV. Tchau.